Obrigado aí, né? Que aula, hein, João? Né? Quero salientar aqui, né? Felicidade não se delega, tem que ser de dentro para fora, né? Que é isso que a gente fala, né? Uma coisa que a gente faz o nosso próprio caminho na vida. Então é bem legal, né? Eu também adoro conversar aqui. Obrigado, Adilson, pela oportunidade. Eu acho que quando a gente faz essas trocas, escuta o João falando e a gente mesmo falando, né? É nas trocas que a gente aprende. Então, super obrigado aí pela oportunidade. A minha história é um pouquinho diferente do João. Acho que o Adilson foi assim, pontual, escolher um executivo e um empreendedor, né? E como é que tem esses dois papéis na vida. Então, eu fui atleta até os 33 anos, fui para 2 Olimpíadas. E essa coisa de você ter sido atleta te traz uma jornada interior muito, muito grande, né? Porque você é você com você mesmo, e é teu corpo, é teu inconsciente, é tudo ali no momento decisivo, né? Que você tem uma audiência te cobrando resultados que vai muito além da audiência da empresa, é uma audiência do Brasil, né? Então, a primeira coisa aqui que dá felicidade, eu acho que a felicidade, que eu, olhando para trás, eu vejo que você tem que seguir, né? Aquilo que está dentro de você, que você gosta. O João falou muito disso, né? Daquela essência que você tem. E para você descobrir isso, você tem que se arriscar. Você tem que se jogar em coisas que às vezes você nem percebe que são importantes. Mas se você não se dá essa chance, você não tem essa oportunidade de aprendizado. E eu digo isso porque o esporte ele traz muito isso. Ele traz um aprendizado incrível, né? Dessa felicidade que é você estar evoluindo dentro de você, da tua percepção tua e do mundo e do qual que é o teu papel. Porque a gente sempre evolui nessa visão de mundo, né? E então, eu posso até falar uma coisa aqui que ajuda bastante, que a gente sempre tem as nossas sombras, né? E o inconsciente nosso, ele é muito poderoso. E eu não sabia disso, eu nem sabia que a gente tinha um inconsciente tão poderoso quando era atleta. E eu fui para os Estados Unidos, eu queria, né? Eu sempre fui assim, eu sou mais novo de 10, então eu tive muito estímulo dentro da minha casa, né? Os últimos serão os últimos. Eu tinha muita afetividade, então eu tinha música, meu pai gostava de ler, então eu fui assim, eu tive um laboratório de inovação na minha família muito legal, né? Porque eu fui jogado para lá, os últimos serão os últimos, né? E eu tinha inspiração do meu irmão de ser atleta. E aí eu falei, pô, que maravilha isso! E a inspiração veio quando eu vi os Jogos Olímpicos de Los Angeles, aquele desfile, né? Das pessoas entrando, contando a história do Misha, aquele sincronismo humano, né? Então eu acho que essa coisa humana, como disse o João, a gente às vezes acha que é uma coisa bem natural, né? Mas eu sempre tive esse fascínio, né? De olhar para as pessoas e para esses eventos. E o esporte é um evento supremo de superação humana, né? Não importa qual seja o esporte, quando você vê uma pessoa ali, se ela está chegando em último, primeiro, mas se ela está se superando, você sente que ela está se superando, isso não tem felicidade maior do que você ver essa conexão, né, que você tem nessa superação humana, e o esporte traz isso muito tangível. Então, voltando à coisa da sombra, que às vezes a sombra ela nos impede de trazer, de a gente ser pleno, e todos nós temos sombras, né? A gente vai evoluindo, a gente sempre tem. E aconteceu uma coisa bem importante comigo. Estava lá eu, né, nos Estados Unidos treinando, aí fiquei doente, comecei a ter dor de cabeça, dor nas pernas. Eu fui no médico, não conseguia treinar, né? E aí o que aconteceu? Um dia meu técnico falou assim, Pedro, vem aqui o pessoal treinar e tal, né? E aí eu peguei, fui lá no treinamento, e eu vendo eles correndo, ajudei o técnico, meio que eu esqueci aquela coisa que eu estava doente, e eu me envolvi naquela atividade, olhando, me inspirando neles. E foi incrível, o meu técnico no final do treino me deu um abraço aqui, né? Pô, Pedro, que tal? Vem aqui treinar amanhã.
Eu falei, pô, mas eu tô doente. E, pessoal, inacreditável, né? Como existe essa coisa dentro da gente. No dia seguinte eu estava 100%. Aí eu fiquei puto, né? Fiquei puto, eu falei, mas como é que... Seu mané, Meu, como é que você... pô, de um dia tá doente, né? Como você é um bundão psicologicamente. Que isso a gente pensa nisso, né? Fala, porra, porque é duro quando você é atleta, e até sugiro aqui para vocês, tem que fazer alguma atividade física. Você tem que sentir teu corpo, a dor do teu corpo, porque a hora que você sente essa dor, você sente que tudo é possível. Porque se o corpo ele vai se adaptando com a dor, a cabeça, ela é esse vínculo de você puxar o teu corpo para você sentir a transcendência de quando você se supera, né? Então, e aquela foi uma experiência minha de grande felicidade, né? Porque eu senti que, pô, a gente não pode negar o que a gente tem que prestar atenção, tem que olhar para trás da nossa história, né? E na minha família, eu sempre tive muita afetividade e tal, né? Então acho que essa afetividade que eu tive do técnico, de repente me voltou um pouco à minha família e me deu aquela energia, né? Vai saber o que acontece no cérebro, né? Mas me fez acontecer. Então, a felicidade, ela é, ainda mais para um ambiente corporativo, tem pessoas que têm níveis diferentes de consciência, né? Que ela é feliz, que ela precisa ganhar o sustento para estar no final do dia. Eu acho que essa empatia aí, né, até que o João falou, de você saber qual que é o estágio de cada pessoa, de como se ela precisa de uma coisa mais objetiva, mais tangível, né? Se ela precisa daquele dinheiro. Mas eu acho que é uma boa liderança, né, para se propiciar para uma empresa, é você fazer isso que o João falou, né? É você ter essa possibilidade de não só olhar a pessoa no papel profissional, porque todos nós aqui temos esse papel profissional. Isso é um avatar, vamos falar de mundo digital e metaverso, isso é um avatar que a gente se veste, às vezes a gente nem percebe. Então, quanto mais a gente puder reach out, né, alcançar a pessoa que está atrás daquilo, né, e senti-la de um jeito diferente, e do jeito que ela entrega, e do jeito que ela tem medo, né, acolher, né, que eu acho que o acolhimento você dá uma oportunidade da pessoa se abrir como pessoa. E uma outra coisa bem importante que eu queria falar aqui de felicidade, é que a gente fala da pessoa e do profissional. E quando eu falo de pessoa, é a minha integridade, é o que eu sou, é o que eu sinto, são todos os meus papéis. Mas a gente sempre na Clear tinha a terça-feira, que era um ritual justamente que eu bolei, porque em 2005 eu quebrei, né? Eu sempre fui muito positivo, muito motivado, puta, que legal fazer isso. Mas em 2005 foi muito impactante para mim, porque era super desorganizado, e eu comecei, teve um boom da tecnologia que eu estava usando, e os programadores foram embora. Aí, de repente, eu não tinha ninguém para atender os clientes. E foi uma coisa muito forte para mim, porque a coisa mais valiosa que você tem na vida é a confiança, né? É o valor da confiança, porque através dele, a confiança é uma conexão que você tem com o outro. E quando você é empreendedor, né, a hora que o cara gera uma coisa de desconfiança, não, Pedro, você quer ganhar mais dinheiro, não é verdade que as pessoas estão indo embora. Eu falei, não, eu tô aqui, eu trago as pessoas, eu falo para você. Então foi uma coisa de muito aprendizado para mim, porque eu fiquei deprê, né, porque dessa minha incompetência de gestão, eu gerei uma coisa que era muito valiosa para mim, né? Então a felicidade vai ter esses ups and downs, e aí que a gente gera esses degraus de evolução, de percepção de você mesmo, de o que você está ali, né? E foi bem importante, e aí que foi que eu comecei, né? Eu estava quebrado, eu estava tudo perdendo cliente, as pessoas estavam indo embora, e eu era o líder ali, né? Então vamos falar de liderança, eu era o cara, que eu não podia chegar, puta, que merda! Aí eu me vesti esse avatar de otimismo, mas é o que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu mesmo me motivar deste ambiente que eu estou, né? Porque às vezes em qualquer empresa, em qualquer
Você tem um ambiente que você tem um líder que é chato, que é uma coisa. Mas aí o que eu faço com isso? Como é que eu faço dessa diversidade, dessa liderança, né, na empresa, numa grande empresa, ou até da minha liderança, que eu fui incompetente, o que eu faço com isso? E aí foi um insight que eu tive, que eu acho que foi muito importante, que eu acho que é um ritual que a gente tem até hoje na empresa, é que eu parava as pessoas e fazia uma coisa que eu tinha maior gosto. Então, a gente estava cheio de cliente reclamando, e eu parava 1 hora por semana, né, que é o nosso ritual da T, né, do tesão, né? Qual que é o teu tesão na vida, né? Mas era para mim, eu que estava fazendo terapia em grupo. porque eu estava ali, pô, aquele ambiente meu, pô, isso aqui é minha empresa, cacete, isso aqui é meu tesão, isso aqui é meu propósito. De repente aquilo estava uma merda. Então, eu peguei e parei e comecei a parar as pessoas e a me conectar com ela, aquilo que eu mais gostava dentro, né, de mim. Então eu começava a escutar ópera, concerto para piano, e aí explicava para as pessoas. Os cara, imagina uma empresa de TI, os caras não entendiam nada. Agora vão meditar, agora vão ficar 15 minutos quieto, agora vamos... Então toda semana eu tinha que descobrir algo novo, que me fazia bem dentro daquele ambiente. E foi aí que, porra, aquilo me motivava. Então o dia era muito difícil, né? E aí, só de pensar que eu tinha aquela hora com as pessoas, eu passava a semana. Porque era só, imagine eu, cliente perdendo, sem dinheiro, e eu chegando. E eu tinha que falar, porra. Aí eu falava, não, olha que legal isso, né? Não estava legal a empresa, mas eu estava legal porque eu tinha que fazer algo legal para mim. Então foi uma coisa que me ajudou muito, né? Nessa coisa dessa felicidade, nesses trombadas que a gente está na vida, e que essa depende, né? Como disse o João, a gente não consegue delegar, é uma coisa nossa, intrínseca, e que a gente tem que sempre olhar o que eu faço com isso. E a partir disso, a hora que você se reinventa e vê o lado que você gosta, eu podia estar puto, mas naqueles momentos eu falava de música, daí eu começava a me emocionar, né? Porque eu estava emocionado, eu estava frágil, eu estava vulnerável, né? E aí eu gerava uma conexão com as pessoas, porque eu não estava ali numa conexão profissional, eu estava ali numa conexão humana, né? Daquele propósito, daquele prazer de fazer o trabalho. E aí foi bem importante, né? Para mim, né? Porque eu comecei as pessoas estavam indo embora, né? Até esse ritual não foi muito legal, assim, não foi muito efetivo, porque as pessoas continuaram indo embora, mas acho que ele foi importante para mim, de eu estar ali, olhando para o futuro, né? Então, qualquer coisa que tinha, né, eu falava da coisa boa, e falava, eu era transparente, pessoal, tá difícil, mas como é que a gente vai fazer isso junto, né? Porque crise, pessoal, eu sempre falava isso, é o melhor momento na vida para a gente aprender. Como disse o João, aí o desconforto. A gente, quando faz as coisas automaticamente, a gente está no automático, no inconsciente quase, a gente faz. Mas quando a gente erra, a gente tem crise, a gente tem que usar a criatividade e se reinventar. Então, a felicidade é isso. Eu dei 2 exemplos aqui dessa coisa que a gente tem o inconsciente, e o segundo exemplo foi dessa coisa de quando a gente está ruim, como é que a gente, mesmo num ambiente adverso, a gente pode cavar a velocidade e virar daquele positivismo, copo meio cheio, a gente fazer acontecer. E a outra coisa, terceira coisa que eu queria falar aqui sobre a felicidade, é que a felicidade ela é uma coisa coletiva, né? É uma coisa intrínseca, mas à medida que você faz essa troca, você gera essa coisa que te dá o prazer. Tem o prazer do sucesso, do dinheiro, da entrega, mais das vitórias objetivas que a gente tem na vida, de crescimento, mas o maior prazer é dessas trocas, né, subjetivas que a gente tem com as pessoas, nesses contextos, nesses relacionamentos, com essas trocas afetivas, e usando isso para a gente evoluir como seres humanos. Então, acho que eu aprendi muito, né? A Clearseio, eu sou fundador da Clearseio. A Clearseio é uma empresa global,
e que gera, previne o risco no digital, a gente aprendeu muito, né? Que na ClearSale a confiança ela tem um processo, né? Porque o nosso core business era vender confiança, porque a gente prevenia fraude. E como é que a gente fez isso? A gente pegou e falou assim, a gente assumiu a responsabilidade. Então, esse problema, ele é nosso. E a hora que a gente trouxe esse problema para dentro da empresa, a gente gerou um ambiente colaborativo e um ambiente que tinha muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo, ele era muito gostoso. Ele era muito feliz, se a gente poder dizer, porque tinha ali essa colaboração para esse propósito, né? E isso engajava as pessoas, porque elas tinham a liberdade de serem autênticas, elas tinham muita liberdade para colaborar, porque o problema era muito complicado. Então, a gente teve a sorte de ter esse problema de fraude, porque a gente aprendeu como é que é o processo de geração de confiança, que é um processo que ele começa com a liberdade das pessoas. Então, quando você dá a liberdade, você deixa ela errar, você não a julga, e você deixa ela aprender, porque às vezes, como liderança, várias vezes, eu sabia que aquilo ia dar errado, mas eu deixava a pessoa fazer, né? Porque eu estava ali comprando a confiança dentro dela. Porque a hora que ela vê que ela fez alguma coisa e eu não falei, eu deixei ela fazer de dentro para fora, isso gera uma autoconfiança, um ajuste deste inconsciente que é onde que mora a confiança maior, né? Que é essa confiança que nos abarganha e nos atropela e a gente nem sabe o porquê. Então a liberdade, mas a liberdade ela é uma coisa que ela tem que vir com a responsabilidade. Que é isso que a gente fez. A gente deu liberdade para o varejo e falou, a gente vai assumir esta responsabilidade. Mas a gente deu a liberdade para os nossos colaboradores. Então, é um triângulo que aí a gente consegue gerar esse propósito. Mas tem um terceiro valor que é da transparência, da vulnerabilidade, que o João aqui, que a Brené Brown fala, que quando você é livre e você não consegue responder a esta liberdade, que é isso que é responsabilidade, como é que eu respondo à minha liberdade? Você tem que ser transparente e você tem que acolher a pessoa e você tem que conversar com ela, né? Aí que está a subjetividade humana, de dentro para fora, que você gera essa conexão e você tangibiliza a confiança. Então, meu terceiro exemplo aqui de felicidade, né? Como é que é possível a felicidade? É não só a gente estar numa faceta objetiva de entrega no papel profissional, que é um papel que estou exercendo, mas ir além, né? É a gente trabalhar essa percepção subjetiva dessa construção da confiança, porque através dessa transparência a gente consegue transcender na confiança. Uau, acabei aqui meus 3 pontos. Obrigado, Adson.